Biden surpreende Milei ao pressionar a Argentina. A Justiça dos Estados Unidos decidiu congelar as reservas em dólares que a Argentina possui no Banco Central da Reserva Federal. Essa medida foi tomada devido a uma dívida acumulada ao longo de mais de 2 décadas. Esse movimento inesperado abalou as negociações do presidente argentino, que agora enfrenta sua primeira grande derrota no cenário internacional. Biden busca recuperar o dinheiro que Milei está resistindo em liberar. Apesar de suas tentativas de influenciar a decisão judicial, Milei terá que escolher entre pagar ou perder as reservas argentinas, o que pode agravar ainda mais a crise econômica do país. Como Milei reagirá a essa pressão? Descubra os próximos passos a seguir. Washington lança novo golpe sobre Milei, confiscando reservas argentinas. A decisão de confiscar as reservas em dólares que a Argentina possui no Banco Central da Reserva Federal foi motivada por uma dívida de mais de 20 anos com os Estados Unidos. O governo americano decidiu congelar esses ativos, permitindo também que os credores dos títulos em default recuperem cerca de 187 milhões de dólares. Esse revés representa uma grande derrota para os planos econômicos de Milei, que agora vê suas chances de negociar com o FMI se tornarem ainda mais difíceis, especialmente considerando a dívida de 44 milhões de dólares que já colocou o país em uma situação crítica. Desde 2017, quando Maurício Macri reacendeu a relação com o FMI, a economia argentina tem enfrentado sérios desafios. As dificuldades para Milei só aumentam. A juíza Deborah Ann Livingston, da Corte de Apelações de Nova York, ratificou a decisão da juíza Loretta Preska, dando para os credores da Argentina o direito de cobrar títulos do Tesouro dos Estados Unidos que o país mantinha. Com essa decisão, os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre Milei, exigindo uma resposta rápida às demandas da corte. A estratégia de Milei de adiar as análises judiciais fracassou. Ele terá que decidir entre pagar a dívida com os Estados Unidos ou perder suas reservas, um golpe duro para suas ambições. O poder americano desafia a economia argentina. A política de boa vizinhança dos Estados Unidos, agora aplicada a um de seus aliados, visa afundar ainda mais a Argentina, já debilitada por uma profunda crise econômica. De acordo com fontes da imprensa argentina, os títulos em questão foram utilizados como garantia para os bônus Brady, emitidos nos anos 90 e vencidos em março de 2023. Milei enfrentará a difícil decisão de ceder para os pagamentos exigidos ou arriscar perder as reservas nacionais. Especialistas do mercado, como Sebastián Maril, alertam que a Argentina já sofreu várias derrotas legais, incluindo uma apelação perdida em Londres e decisões desfavoráveis nos Estados Unidos, que envolvem somas significativas. A derrota de Milei se aprofunda. Maril enfatiza que essas derrotas legais representam um golpe significativo para Milei, que agora enfrenta uma situação econômica ainda mais instável. Além disso, a Argentina perdeu a apelação contra embargos de ativos soberanos em disputas de dívida, com um valor total de mais de 400 milhões de dólares. Maril argumenta que permitir que as decisões judiciais sigam seu curso não é uma estratégia, mas sim uma desculpa para a falta dela. A abordagem de Milei está desmoronando e sua liderança está sendo questionada em todo o país, enquanto as reservas argentinas correm o risco de cair nas mãos dos credores. Consultores financeiros alertam sobre a situação crítica da Argentina. Maril, um consultor da Latam Advisor com informações de fundos especulativos, destacou que a situação da Argentina é extremamente complicada. Ele mencionou que os fundos holdouts que não receberam pagamento em 2021 iniciaram um processo de busca por ativos para embargar. A juíza Loretta Preska já havia autorizado o embargo, que a Argentina tentou recorrer. No entanto, os credores que compraram a dívida em default desde 2001, como os fundos Attermaster e Bybrook Capital, não aceitaram as condições das trocas de dívida oferecidas em 2005. Os desafios históricos da Argentina voltam a assombrar Milei. Desde os governos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández e Maurício Macri, a Argentina ofereceu várias oportunidades de pagamento que não foram aceitas por todos os credores. Com menos de 3% dos credores originais mantendo a dívida, processos judiciais foram iniciados contra o Estado argentino.
Esses fundos abutres agora ameaçam a economia do país. Cristina Fernandes tentou eliminar essas práticas, mas a política de dependência econômica ressurgiu sob Macri. E agora, Milei enfrenta as mesmas dificuldades, alinhando-se com os interesses do Norte. A Justiça dos Estados Unidos determinou que os títulos do Tesouro Americano, usados como garantia de pagamento dos bônus Brady, devem ser confiscados. A dívida de décadas coloca a Argentina em uma posição extremamente vulnerável. Desde os anos 90, o país tem enfrentado desafios financeiros substanciais, exacerbados por políticas econômicas que, embora inicialmente parecessem promissoras, acabaram por mergulhar a nação em um ciclo de endividamento crescente. A iniciativa do então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Nicholas Brady, criou os chamados bônus Brady, que eram vistos como uma solução para reestruturar as dívidas dos países em desenvolvimento, mas que, no caso da Argentina, se transformaram em uma armadilha financeira. Com o passar dos anos, a incapacidade da Argentina de honrar os pagamentos de juros desses bônus abriu espaço para uma série de ações legais por parte dos credores internacionais, que buscavam recuperar seus investimentos. Esses credores, muitas vezes descritos como fundos abutres, começaram a pressionar por medidas severas, levando a uma série de litígios que colocaram a Argentina em uma posição cada vez mais precária. Em 2015, durante o governo de Néstor Kirchner, a Argentina tentou renegociar sua dívida, oferecendo uma troca de títulos com um grande desconto para os credores. Embora a maioria tenha aceitado, uma pequena parcela dos credores, composta pelos mais agressivos, recusou-se a participar do acordo, mantendo suas reivindicações intactas. Esses credores passaram então a buscar a execução de seus direitos através dos tribunais internacionais, culminando em sucessivas derrotas legais para a Argentina. Agora, sob o governo de Javier Milei, o peso dessa dívida histórica continua a se fazer sentir com força. A recente confirmação pela Justiça norte-americana de que os ativos argentinos depositados na Reserva Federal serão confiscados é um golpe devastador para as finanças do país. Esta decisão não apenas agrava a crise econômica que já afeta profundamente a Argentina, mas também bloqueia qualquer tentativa de Milei de implementar uma política econômica externa eficaz. Com as reservas nacionais ameaçadas, o país se vê cada vez mais encurralado, sem acesso ao financiamento internacional e com sua capacidade de manobra financeira severamente limitada. Essa situação crítica não é apenas um reflexo da má gestão econômica atual, mas também o resultado de décadas de decisões financeiras, que, embora bem intencionadas, falharam em proporcionar a estabilidade necessária para o desenvolvimento sustentável da Argentina. A falta de pagamento dos juros dos bônus Brady não foi apenas um sintoma de dificuldades econômicas, mas um indicador das profundas falhas estruturais que continuam a assombrar a economia argentina. O governo de Milei, que entrou com a promessa de mudanças significativas e de revitalização da economia, agora se depara com um cenário cada vez mais sombrio. A rota para o embargo parece inevitável, e as opções de política econômica do país estão se estreitando a cada dia. O impacto dessa crise é profundo, afetando não apenas as finanças públicas, mas também a confiança dos investidores, a estabilidade do mercado e, acima de tudo, a vida cotidiana dos cidadãos argentinos, que enfrentam um futuro cada vez mais incerto e marcado por dificuldades econômicas. Diante deste quadro, a Argentina precisa urgentemente de uma estratégia clara e eficaz para lidar com as pressões externas e internas. A necessidade de reformas estruturais profundas é evidente, mas o caminho para sua implementação é cheio de obstáculos. Enquanto isso, a sombra do embargo se torna mais presente, ameaçando empurrar o país para uma crise ainda mais profunda, de onde será difícil emergir. O futuro da Argentina está em jogo. A pressão econômica sobre a Argentina continua a crescer, e os problemas financeiros do país parecem longe de uma solução.
A possibilidade de perder 420 milhões de dólares em reservas nacionais é uma realidade que Milei não pode ignorar. Resta saber como os argentinos enfrentarão essa crise crescente e quais serão as próximas ações do governo para tentar salvar o país de um colapso econômico iminente.